Turminha, muito bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar ali de onde paramos na nossa última aula. Vamos falar um pouquinho aí sobre as conexões elétricas do projeto que estamos visualizando, né? Nós estamos falando aqui um pouquinho sobre tudo isso que nós já vimos na conexão, na montagem aí do projeto arquitetônico, do projeto eletrônico. Nós falamos sobre isso. E, inclusive, vimos aqui quais peças seriam utilizadas da parte de estrutura mecânica. O que nós estamos aprendendo aqui, turminha? A usar as variáveis, a fazer aqui uma definição de tudo isso. E, principalmente, é muito importante, nesse projeto aqui que nós teremos, o fluxograma, o controlador, que vai ter uma porta. Nós temos aqui a estrutura mecânica, que nós já vimos ali na nossa última aula. Nós já tivemos a demonstração dos parafusos e porcas a serem utilizados, das peças a serem utilizadas e, principalmente, agora, a partir desse momento da aula de hoje, nós vamos ver as conexões elétricas. Então, nas saídas digitais, iremos conectar o LED verde na saída 2, o LED vermelho na saída 3. Então, aqui está a demonstração do LED vermelho e a demonstração do LED verde. Para controlar o motor que irá mover a porta, iremos usar as saídas 4 e 5. Para a ligação do motor da janela, precisaremos utilizar o circuito controlador de motores, pois o motor vai trabalhar se movendo para frente e no sentido reverso. Para energizarmos o controlador de motores, nós usaremos o próprio microcontrolador. E aí nós temos justamente essa função aqui, tá? Usando o cabo extensor duplo, iremos ligar o conector mais 6V do controlador de motores em qualquer conector GND ou 5V. Aqui usaremos os conectores das saídas analógicas. Então, nós temos aqui a demonstração, o mais e o menos, tá? E o motor, nós conectaremos na saída M1, sempre prestando atenção na polaridade dos conectores, tá, turminha? É preciso que liguemos um cabo de entrada digital entre o sensor de toque e o microcontrolador. Para fazer a ligação entre o cabo de entrada digital e o sensor de toque, nós precisamos de um conector duplo. Após conectar o botão no cabo digital, conectaremos a outra ponta do cabo digital nas saídas 6 e 7. Enfim, conectaremos o LED amarelo na saída 8. Parte 8, fluxograma. Iremos definir e nomear as entradas e saídas da seguinte forma. Saída 2, LED verde, representando a indicação da senha certa. Saída 3, LED vermelho, representando a indicação da senha errada. Saída 4 e 5, motor da porta. Saída 6, transformada em entrada, entrada da senha, botão onde iremos inserir o número da senha. Saída 7, transformada em entrada, confirmação da senha. Saída 8, luz de confirmação, sempre acionada após apertarmos o botão da senha. Em seguida, clicaremos no ícone para adicionarmos o recurso das variáveis. Nomearemos duas variáveis como contar e senha. A variável contar irá servir para contar o número de vezes que acionarmos o botão senha e a variável senha irá armazenar o número da senha. Iremos comparar os dois para verificar se a senha está certa ou não. Os botões aqui, viraram contar e senha. Agora iremos programar a porta para abrir com uma senha. O funcionamento da porta irá seguir as seguintes características. Haverá dois botões. Um irá servir para inserir o número da senha e o outro para confirmar o número. Por exemplo, se a senha for 23, devemos seguir a seguinte sequência. Apertaremos o botão da senha 2 vezes. Apertaremos o outro botão para confirmar o número. Em seguida, apertaremos o botão da senha mais 3 vezes. E, novamente, o botão para confirmar o número. O LED amarelo irá indicar que apertaremos o botão da senha. Sempre ele irá indicar que apertaremos o botão da senha. E vamos ter aqui, turminha, o seguinte.
O LED verde irá acender-se após acionarmos o botão confirmando o número da senha. Este número, se estiver certo, o LED verde irá acender. O LED vermelho irá acender se, após acionarmos o botão confirmando o número da senha, este número estiver errado. Então, se o vermelho acender, quer dizer que está errado. Se o verde acender, quer dizer que está certo. Após confirmarmos o segundo número certo, se a senha estiver correta, o LED verde deve se acender e o motor deve ser acionado para abrir a porta, mantê-la aberta por um tempo. E, em seguida, o motor deve fechar a porta. Para começar o fluxograma, primeiramente, iremos colocar um bloco iniciar, que quando começamos um fluxograma, sempre inicia com o bloco iniciar, tá, turminha? E, em seguida, iremos colocar um bloco definir para colocarmos o primeiro número da senha. O primeiro número da senha irá ser 3. Então, nós temos aqui atribuir senha número 3. Como vamos precisar fazer o registro da senha inserida e a verificação da senha 2 vezes, criaremos subrotinas para fazer as duas ações. Colocaremos, então, um bloco iniciar para começar uma subrotina. Chamaremos essa subrotina de comparar. Então, subcomparar e ok. Em seguida, vamos criar outra subrotina para contar o número de vezes que o botão senha é acionado. Chamaremos essa subrotina de contar. Na subrotina contar, primeiramente devemos garantir que a variável contar esteja zerada. Colocaremos, então, o bloco definir para fazer a variável contar ficar com valor 0. Após isso, a senha pode começar a ser inserida. Para podermos verificar quando o botão senha será acionado, colocaremos um bloco decisão para fazer essa verificação. Então, se senha ligado, caso o botão senha tenha sido acionado, iremos somar uma variável contar. Colocaremos, então, um bloco definir que mude a variável contar para ela mesma mais 1. Então, atribuir contar igual a contar mais 1. Após isso, iremos fazer a luz de verificação acender. Colocaremos, então, um bloco saída que ligue o LED. Então, luz de verificação, ligar e ok. Faremos a luz de verificação ficar acesa por meio segundo. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse intervalo de tempo. Então, aguardar 0,5 e ok. Em seguida, faremos a luz de verificação se desligar. Usaremos, então, um bloco saída para fazer isso. Luz de verificação, desligar e ok. Após isso, o botão senha pode ser acionado de novo. Faremos, então, um loop para ligar o último bloco ao bloco decisão senha ligado, usando a ferramenta linha. Após a senha ser inserida, devemos verificar se o botão de confirmação será acionado. Colocaremos, então, outro bloco decisão que faça a pergunta. O botão confirma está ligado? Se o botão de confirmação não tiver sido acionado ou ainda não for preciso acionar mais vezes o botão de senha. Portanto, com a ferramenta linha, faremos um loop que continue essa verificação. Confirma, ligado, ok. Se o botão confirma for acionado, significa que o primeiro número da senha foi inserido e que a contagem pode ser finalizada. Colocaremos, então, um bloco parar para finalizar a subrotina contar. Então, nós temos aqui, ó, subcontar, atribuir, contar igual a 0. Se senha ligado, resposta não. Confirma-se ligado. Resposta não. Volta a pergunta, senha ligado? Sim. Atribuir, contar igual a contar mais 1. Mandar a luz de verificação ligar, aguardar meio segundo, mandar a luz de verificação desligar e recomeçar aqui a pergunta. Nessa questão do não, se confirma ligado e a resposta não, continua a verificação. Se sim, pode parar o sistema. Após o primeiro número da senha ter sido inserido, precisaremos fazer a comparação para verificar se o número inserido é igual ao número da senha. Voltaremos, então, na subrotina comparar e colocaremos um bloco chamar sub, que execute a subrotina contar que acabamos de criar. Então, subcomparar, subcontar.
Após a contagem, devemos fazer a comparação entre a variável contar e senha. Colocaremos, então, um bloco decisão que faça a pergunta. A variável contar é igual à variável senha? Então, contar igual a senha e dá OK. Se as variáveis forem iguais, faremos o LED que indica que o número da senha está correto acender. Colocaremos, então, um bloco saída que acenda o LED correto. Faremos o LED correto ficar aceso por 1,5 segundos. Colocaremos, então, um bloco saída para dar esse intervalo de tempo. Após isso, faremos o LED correto desligar. Colocaremos, então, outro bloco saída que desligue o LED. Após a subrotina comparar, determinar que o primeiro número da senha está correta, a subrotina pode ser finalizada. Colocaremos, então, um bloco parar. Caso a variável contar e senha forem diferentes, a senha estará errada. Deveremos, então, acender o LED que indica que o primeiro número da senha está errado. Colocaremos, então, um bloco saída que faça o LED errado acender. Agora faremos o LED errado ficar aceso por 1,5 segundos. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse intervalo de tempo. Após o LED errado ficar aceso, faremos ele desligar. Colocaremos, então, outro bloco saída que desligue o LED errado. Errado, desligar. Após indicar que o primeiro número da senha está errado, devemos fazer com que possamos tentar colocar o número certo. Usaremos, então, a ferramenta linha para ligar o último bloco no bloco chamar subcontar. Com isso, vamos poder tentar colocar o número certo, mesmo após ter colocado o número errado. Então, nós temos comparar aqui, ó, subcontar, e se contar igual. Se sim, mandar ligar o certo, se não, mandar o errado ligar. Aguardar 1,5 segundo, mandar o certo desligar, então parar. No caso de o errado ligar, aguardar 1,5 segundo, mandar o errado desligar e recomeçar o subcontar. Agora, finalmente, voltaremos à rotina principal e iremos colocar um bloco chamar sub para executar a subrotina, comparar, que irá verificar se a quantidade de vezes que o botão senha foi acionado e verificar se o número de vezes que o botão foi acionado é igual a 3. Então, agora, nós tivemos aqui iniciar, atribuir senha igual a 3 e vamos para subcomparar. Após a verificação do primeiro dígito da senha, vamos definir qual será o segundo dígito da senha. Iremos definir que o segundo dígito será 7. Portanto, teremos que mudar o valor da variável senha para 7. Para isso, colocaremos um bloco definir para mudar o valor da variável senha para 7. Após definirmos o segundo dígito da senha, teremos que fazer novamente a contagem do número de vezes que o botão senha será acionado e verificar se esse número é igual a 7. Como já temos subrotinas que fazem isso, iremos apenas colocar um bloco chamar sub, que irá executar a subrotina comparar. Caso o segundo dígito tenha sido colocado de forma correta, iremos acionar o LED certo para indicar que a senha foi colocada ali de forma correta. Iremos acionar o motor da porta para abrir a porta. Certo? Ligar e OK. Faremos o motor se movimentar por 1,8 segundos, o suficiente para abrir a porta. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse intervalo de tempo. Após isso, o motor da porta deve se desligar. Colocaremos, então, um bloco saída que desligue o motor. Faremos a porta ficar aberta por 2 segundos. Colocaremos, então, um bloco aguardar que dê esse intervalo de tempo. Depois de aberta por um tempo, a porta deve se fechar. Colocaremos, então, um bloco saída que faça o motor se mover no sentido reverso.
Como a porta levou 1,8 segundos para abrir, faremos então ela se mover no sentido reverso por outros 1,8 segundos para fechar a porta. Após a porta se fechar, vamos desligar o motor. Colocaremos então o bloco saída que desligue o motor da porta. Com a porta novamente fechada, devemos permitir que alguém possa entrar de novo, colocando a senha novamente e recomeçando o processo. Usaremos então a ferramenta linha para criar um loop. Iremos então ligar o fim do fluxograma no início dele. E então vamos ver como ficou, tá bom? Vou diminuir aqui a tela. Ficou da seguinte maneira, ó. Iniciar, atribuir senha igual a 3. Então, tivemos a subrotina, subcomparar, atribuir senha igual a 7, subcomparar, mandar o certo ligar, motor da porta frente. Aguardar 1,8 segundos. Mandar a porta, motor da porta desligar e aguardar 2 segundos. Mandar o motor da porta reverso, aguardar 1,8 segundos. Mandar o certo desligar, motor da porta desligar e recomeçar aqui a atribuição de senha. Por que atribuímos a senha igual a 3? Senha igual a 3 é o primeiro número, né? O primeiro número da senha é o 3. Então, tem que comparar na subcomparação. Tem ali a comparação se o número que foi digitado está correto ou se está errado. Atribuímos o segundo número, o número 7, como a senha seria 37 no caso. E depois de atribuir a senha a 7, nós tivemos aqui a subcomparar. Por que nós tivemos a subcomparar? Comparar se o número que foi digitado, da mesma forma que aconteceu ali com o número 3, acontecer com o número 7. E então, caso a senha esteja certa, após o comparar, mandar o certo ligar e o motor da porta para frente. Aguardar 1,8 segundos, mandar o motor da porta desligar, aguardar 2 segundos, mandar o motor da porta reverso, aguardar 1,8 segundos, mandar o certo desligar e o motor da porta desligar. Então, é o seguinte, quando você digita em vez de 3, 1, por exemplo, aí ele compara, está errado. Vai pedir para você digitar novamente. E nesse caso, vai acender a luz vermelha, certo? Lembra lá na nossa subrotina que nós criamos a subrotina de comparação com o LED verde e o LED vermelho? Justamente para isso. Colocou a senha correta, o primeiro número correto, a senha vai entrar aqui no sistema, porém após a comparação. E aí o LED verde vai acender se a senha estiver certa. No caso, a senha 7 é a mesma coisa, o número 7 é a mesma coisa. Fez a comparação, utilizou o número correto, por exemplo, utilizou o número 6, não é correto. Então, vai acender o vermelho e tem que digitar novamente ali para achar o número correto. E então, quando achar o número correto, é que vai mandar o certo ligar e o motor da porta para frente. E todas essas outras ações só acontecerão mediante a primeira senha correta e a segunda senha correta. Por isso, fizemos ali a rotina, a subrotina de comparar, porque caso o número esteja errado, é impossível atribuir aqui os valores, ok? Então, com isso, nós finalizamos aqui, ó, nós finalizamos esse modo aí do curso de robótica, parte 6, tá bom? Então, aguardo vocês aí na nossa próxima aula, para que possamos dar continuidade e falar um pouquinho aí sobre a parte 7, né? E novas atribuições, ou alguma dúvida também que vocês tenham perdurado, tenham ficado pendente aí relacionado ao assunto. Então, um grande beijo, turminha, e até a nossa próxima aula.